Boa noite. Todo mundo já orou, né? Essa noite eu estou feliz porque eu orei durante a semana inteira para que cada pessoa que precisasse ouvir essa mensagem estivesse aqui essa noite. Não sei se é para ser uma lição, puxar de orelha, ou se é apenas para a gente aprender alguma coisa. Mas eu orei por cada um de vocês. Eu não sei pelos nomes, mas eu orei. E eu gostaria de começar usando aquela famosa saudação jovem, Maranata. Tá fraquinho. Maranata. Interessante, a gente usa esse cumprimento há muito tempo. A gente fala que o Senhor logo vem. Mas se a gente parar para pensar, será que Jesus está demorando para voltar? É exatamente sobre isso que a gente vai falar essa noite. Mas antes de começar a pregação, eu gostaria que a gente abaixasse as frontes e tivesse uma palavra com Deus. Santo Pai, te agradecemos primeiramente por mais uma oportunidade que o Senhor nos dá de aprender um pouco sobre a Tua Palavra. Te pedimos, Pai, que o Senhor venha estar enviando o Seu Santo Espírito para que venha estar abrindo as nossas mentes e que o Senhor venha estar me usando como Teu instrumento. Em nome de Jesus, amém. Amém. Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3 a 4. Nos diz assim: sabei primeiro que, nos últimos dias, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa de sua vinda? Desde que os pais ouviram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E o versículo 9: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há serão descobertas. Por que Cristo não voltou ainda? Nessa parte da Bíblia, Pedro, ele começa ele nos traz um problema. Ele diz assim: em nossos tempos, nesses últimos dias, existem pessoas que falam que Jesus não vai voltar, que essa promessa é uma mentira, e zombam que Jesus não vai voltar. Falam e Jesus não volta, está demorando, e vocês têm pregado isso há 150 anos e Jesus não volta, cadê Jesus? Aparentemente existe uma tardança na volta de Jesus. E por que Jesus não volta? Se em todas as profecias bíblicas que falam que Jesus vai voltar já se cumpriram. Se você ler Mateus 24 inteiro, lá você vai ver tudo que tem para acontecer. E Jesus não voltou ainda. Talvez a única que ainda não tenha se cumprido é aquela que será pregado o Evangelho a todo mundo, então virá o fim. Porque tem alguns países pequenos que talvez não foram alcançados, mas tirando isso, todos se cumpriram. Por que Jesus não veio ainda? E Jesus ainda fala que quando a figueira está para dar as suas folhas bonitas, é porque o verão se aproxima. Jesus fala que quando esses sinais, Mateus 24, acontecerem, é porque Jesus está perto de voltar. Aí Pedro diz que aparecerão escarnecedores que zombam que Jesus não vai voltar. Muitos cristãos envelheceram e até morreram falando que Jesus ia voltar e Jesus não veio. Tem uma história bem interessante de um pastor muito conhecido. Ele tinha 4 anos quando sua mãe entregou sua vida a Jesus, por causa do leiteiro que ia entregar leite para eles. E ele chegou para ela e falou assim: ó, amanhã é sábado, eu não posso entregar o leite para a senhora. Eu posso entregar hoje mais tarde se a senhora quiser, mas amanhã eu não posso entregar. Ela perguntou, ela não sabia de Bíblia, mas por que amanhã a senhora não vai poder entregar? E ele explicou, ele está com a sua Bíblia, deu um estudo bíblico para ela, ensinando, e ela viu que o sábado era um dia correto e viu que aquilo lá era o plano de Deus para a vida dela. E nisso o velhinho foi esperto, falou: então amanhã eu venho e vou te buscar para você ir na igreja. E ela já deu um passo para trás: não, como ir para a igreja? Não dá, a igreja fica longe, fica 5 quilômetros da minha casa, eu tenho filhos e estão muito novinhos, como é que vão andar tudo? Isso daí é muita coisa. E ele falou assim: não, mas eu venho com a minha esposa, vou te buscar. E isso aconteceu.
E ele buscou ela. Sábado, quarta, domingo, buscou a senhora lá sempre e carregou os filhos dela também para a igreja. Quando o menino fez 11 anos, esse futuro pastor, ele foi para a capital, começou a estudar, se formou em teologia, e quando ele já era pastor, convidaram para fazer um batismo naquela cidade e voltar. Só que, antes disso, que isso é uma parte escolar, que eu não vi aqui, eu vou me perguntar. Esse velhinho, ele pregava na igreja também, ele falava da volta de Jesus, só que ele falava com tanta convicção, que esse futuro pastor, quando ele saía para fora, assim, ele olhava e falava, cadê? Onde Jesus vai aparecer? Que ele já está voltando, então. Porque ele prega com muita convicção, e esse futuro pastor acreditou. E acreditava na volta de Jesus por causa do velhinho. Então, quando ele se formou e voltou para a cidade, ele queria encontrar com esse velhinho. Pois foi ele que começou a plantar a sementinha para que ele acreditasse na volta de Jesus. Só que quando ele chegou na igreja, ele fez o batismo, perguntou do velhinho, ele falava que o velhinho não ia mais lá, porque ele já estava cego, estava debilitado, nem andava mais. E ele queria visitar o velhinho, e ele foi. Quando ele chegou lá, ele viu que o velhinho estava na cama, e apresentaram ele. E quando ele começou a conversar com o velhinho falou assim, filho, você é pastor agora, né? Ele, sou, irmão. Se eu te fazer uma pergunta, o senhor me responde? Responde, irmão. Mas o senhor não pode mentir. Não, irmão, não posso mentir. A gente combina de não mentir, ele não pode mentir. E então, tá bom. Mas o senhor conhece muito a Bíblia, o senhor estudou a Bíblia, e o que o senhor me dizer é verdade. Ele falou, acredito que sim, o que eu te dizer pode acreditar que vai ser verdade. E ele falou assim, chegou, apertou forte, a mão desse pastor e perguntou, pastor, é verdade que Jesus Cristo vai voltar mesmo? Ou ele mentiu para mim? Ou tudo isso que eu preguei durante a minha vida inteira era mentira, era falso? Porque eu já estou velho e eu não vi Jesus voltar. Eu pregava quando eu era novo que Jesus ia voltar. A senhora deu, não sabia, porque eu acredito que a senhora já passou por isso. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma pregação que Jesus ia voltar, e as coisas aconteciam, eu também saí para fora, assim, olhando, nossa, está voltando, já está chegando, mas Jesus não veio ainda. Eu queria fazer uma pergunta. Será que você acredita realmente que Jesus vai voltar? Assim, glória, majestade? Ou você já está perdendo a confiança nisso? Às vezes a gente acredita que no mundo está tudo igual. Não, desde o começo, desde o princípio, as coisas não mudam. É normal, nunca vai mudar. E é nesse momento que vai aparecer gravações, pessoas falando que Jesus não ia voltar. Cadê Jesus? Estão pregando, mas cadê ele? E eu tenho uma pergunta para vocês. Quanto tempo falta para a volta de Jesus? 10 anos? 5.000 anos? 1 ano? E eu vou falar uma coisa para vocês, por causa que eu já ouvi alguns irmãos falando de algum livro, que Jesus ia voltar, que o mundo não ia passar de 6.000 anos, Jesus ia voltar. Isso não existe. Eu ouvi a Vera falar, a gente não pode dizer o tempo da volta de Jesus. Mas por quê? Porque o maior interessado na volta de Jesus é o inimigo de Deus, não é Jesus. Porque se eu viesse aqui e falasse para você assim, daqui a 1 mês Jesus vai voltar, e eu te apresentar um monte de supostas provas, você ia se preparar, você ia sair correndo aí, querendo vender tudo para que você tentasse uma salvação. Só que Deus não quer que seja assim. Por isso que ele não marcou uma data. Porque senão no céu só ia ter gente com medo, medrosa e interesseira. Porque iam fazer as coisas por interesse. Então Deus não marcou uma data. Então vamos para o versículo 8 novamente. Mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A gente reclama que Deus está demorando para voltar, mas é lógico, sabe por quê? Porque a gente vê os anos passarem com a nossa experiência de 50, 70, 80 anos. Quanto tempo tem um mundo? Dizem 36.000 anos. Para Deus isso não é nada. E a gente reclama que a gente está esperando tempo demais. A gente não está esperando tempo demais. Para Deus não é nada. E o versículo 9 nos diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Ele só espera que a gente aceite ele e se prepare para a vinda dele. Versículo 10, mas o dia do Senhor virá como um ladrão. E continua o verso.